meio desgastado com os vídeos do YouTube, está até me desgastando emocionalmente. Eu vi o Paulo Guilherdelli lá querendo explicar sobre a inércia, né, e tal, e não sei o que, disse que o Olavo de Carvalho não acredita na inércia. Uma coisa que eu aprendi com o Olavo de Carvalho, que o homem em si, uma das questões que o homem vive em busca e tal, ou ele tem a capacidade, como fala, que está baseado no princípio da moralidade, que é o discernimento da qualidade e da quantidade da questão, né? E a pessoa acaba discernindo isso, e isso é uma coisa de todos os seres humanos, né? Então, nosso amigo aqui, você, Paulo, filósofo, né, diz sobre qual que é a questão aqui? Sobre o déficit cognitivo programado, né? Eu acho até interessante, queria até falar do propósito da VDC. O déficit cognitivo programado, o que ele quer dizer é o seguinte: a pessoa ela vive uma vida, e essa vida não é uma forma suficiente de um aprendizado, de ver os infinitos pontos de vista, e aí essa pessoa ela tem um déficit de QI, que ele tem uma programação, né? Ou que eu chamo ele de uma anomalia sistêmica, ou de um propósito estabelecido, e que essa pessoa vai impor esse déficit programado com uma ação chula, chucra, isso, aquilo, ou seja, ele conseguiu definir a ação de toda a humanidade, toda a ação anti-civilizatória, toda a ação anti-intelectual, tal, de um déficit de QI programado, que dentro do Olavo de Carvalho ele diz que o intelectualismo do Olavo de Carvalho não é completo, existe uma falha, e essa falha escorre pelos déficits programados, e que você consegue enxergar o quadro de quem é o Olavo de Carvalho, ou de qualquer ser humano, com seu erro você consegue enxergar o quadro de déficit programado. Porém, essa é a qualidade, né, que ele conseguiu enxergar em todos os estudos, e essa é a quantidade que diz o submundo do professor Paulo, né? E como fala, isso está em uma posição da esquerda e da luta dele, de que ele sempre tem que estar atento, de como que ele tem que agir. Isso daqui é o grito de batalha dele, né? Eu achei até interessante. Eu não sei se eu errei aqui na análise, eu nunca erro em análise, mas, sinceramente, com você, Paulo, eu posso ter errado, porque eu vejo que você pensa muito. Pessoas limitadas é muito fácil de você prever elas. E elas sempre dizem que eu estou errado, porque a partir do momento que eu descobri tudo delas, o que elas vão fazer comigo? Elas estão na minha mão. Mas esse mundo de dominação e controle, eu acho que é uma coisa muito primitiva. E aí eu tenho a tese aqui, que eu defino ela como um propósito estabelecido, que é a tese para a revolução da humanidade. E ela se baseia em uma quantidade do pensamento humano, em uma qualidade do pensamento humano que poderia mudar totalmente a espécie. Eu digo que o propósito estabelecido é simplesmente a função situacional, a função situacional individual, o estado emocional do seu campo harmônico múltiplo do seu subconsciente, e como essas verdades impostas vão determinar o indivíduo criar um salto para vencer isso. Ou seja, a escolha que a pessoa faz é simplesmente uma solução lógica ao propósito estabelecido. Ou seja, eu digo que não existe um déficit cognitivo programado, mas sim que existe um propósito programado ou um propósito estabelecido, onde que o indivíduo ele é simplesmente uma subvariável da sua programação. Mas aí existe uma discussão shakespeariana, disso existe todo um sistema de mecanismos emocionais, sentimentais e tal. Eu fiz esse vídeo aqui para encher linguiça, estou cansado, hoje estou assumindo que estou cansado, não estou em condição de fazer mais vídeos, cheguei ao meu esgotamento mental e intelectual. E eu me sinto triste. Eu me viro de todos os lados aqui para bater, os caras, não, profeta, não vira esse profeta de novo. Aí eu viro de novo. O profeta só vai de novo, eu viro de novo. Não, profeta só vai de novo, eu viro de novo. Não, profeta só vai de novo, eu viro de novo. E aí, quando eu viro para bater na pessoa, a pessoa percebe que eu bati na pessoa, ela percebe que ela perdeu para mim, aí ela disse que ela não tem mais nada a perder, e que ela pega seus tênis assim, ó,
os tênis assim, sai correndo, né? Aí tem um idiota aqui que diz que é da direita, né? Mas ele tá fazendo uma ameaça para mim no canal dele, lá aparece. E aí, a sua ameaça só vai concretizar se você perder tudo, né? E se eu tiver roubando o último fôlego da sua vida. E aí, se eu destruir essa sua única esperança, você vai acreditar que você deve se vingar em relação a mim. Mas, pelo contrário, isso é só uma piada sua, né? Então, voltando aqui à questão aqui, né? Você não é de direita, então... Vamos voltar à questão aqui. Vamos voltar... Não falar de forma primitiva, vamos falar de forma inteligente aqui. Então... eu falo diretamente que a pessoa pensa e tal, a pessoa se sente ofendida, mas ela cria um propósito estabelecido. Não, o profeta realmente estava certo. E eu acreditava que o profeta era nada. Mas o profeta mostrou que ele era tudo, que eu era nada. Então eu vou mostrar para o profeta que é nada. Igual o direitista que está me atacando aqui com o canalzinho dele lá. E aí, eu venho assim, de novo assim, e bato na pessoa, a pessoa fala, não, mas eu bati no profeta. E tal. O profeta, ele abre a câmera ali só para mostrar os delírios dele, só para mostrar as deficiências cognitivas dele. O profeta delira, pare de delirar, profeta, nós temos que treinar você. Então, é complicado, é muito complicado. Mas eu achei muito interessante o seu canal, o seu conteúdo, o senhor, né? Você consegue... desmontar um argumento em si, desmontar vários outros argumentos e criar uma nova argumentação completamente diferente. Ontem você estava caindo num sistema meio repetitivo e hoje você está se reinventando. É interessante. Falou aí para vocês aí. Onde que eu tô aqui.